Neste vídeo eu estarei trazendo para você informações atualizadas sobre o surto de doenças respiratórias que vem acontecendo na China nos últimos dias e que afeta principalmente os pequenos. Eu mostrei para você em alguns dias atrás imagens verdadeiramente chocantes de hospitais lotados com pequenos e seus responsáveis, e isso vem levantando muitas perguntas, em todo o mundo. Naquele vídeo eu falei para você sobre o risco que havia desta condição se espalhar para o mundo, ainda mais agora que nós estamos muito próximos do Ano Novo Chinês. E o Ano Novo Chinês é o período do ano com maior fluxo aéreo, tá? Pessoas viajam para a China, sejam turistas, sejam aí nativos da China, que hoje moram em outros países. E também pessoas da China viajam para fora da China, para reverem parentes, etc. Então, foi dessa forma que a Covid-19, inclusive, foi propagada tão rapidamente, O vírus surgiu em dezembro de 2019, e em janeiro de 2020 já era o Ano Novo Chinês, E foi assim que aconteceu. O governo da China suprimiu informações relevantes, não trouxe para a comunidade internacional a seriedade para o tema, E os países, enfim, não se prepararam. A OMS tinha informações, mas mesmo assim decidiu tratar como se não fosse nada grave. E no final declarou uma pandemia. Então, enfim, é por isso que a gente tem que estar muito atento, muito de olho, em tudo que acontece no mundo. Nesse vídeo, onde eu falei sobre esse surto recente que ocorre na China, eu coloquei para você como isso poderia se espalhar, certo? E, para quem duvidou, isso se cumpriu. Além de se espalhar pela China, isso já se espalha na Europa, em países como, por exemplo, Dinamarca e também Holanda. Já chegou nos Estados Unidos, E vários países do mundo vêm se preparando para isso. Nesse momento, a Índia, por exemplo, que faz fronteira com a China, quase que trata a situação como inevitável. Vem comprando medicamentos, e também insumos de saúde para poder lidar com a situação. E vem instruindo a sua população para como agir quando o problema, digamos assim, explodir, assim como já explodiu na China, e em outros países também. Meus amados, existem várias informações relevantes que eu quero trazer aqui para vocês. Eu estarei usando como base, principalmente, um artigo que li recentemente aqui, do maior veículo de informação independente do mundo, diga-se de passagem, que é o The Epoch Times, O artigo possui o seguinte título: China demora na reunião da ONU sobre Israel-Hamas para fazer declaração sobre surto de pneumonia. E aí eles trazem, inclusive, um comentarista de assuntos da China, que é o Kim Pen, que conhece muito da China, para poder colocar qual é a visão dele em relação a esse movimento tomado aí pela diplomacia da China, O que ocorre? Recentemente, em uma reunião sobre Israel e Hamas que visa uma resolução para esse problema, a China usou do seu tempo para poder falar a respeito deste surto de doenças respiratórias que ocorrem por lá, E basicamente o representante da China, ele usou de um ambiente impróprio, de um momento impróprio, o que, de acordo inclusive com o Kim Pen, demonstra que a China está assustada com a situação, que a China não quer passar para o mundo verdadeiramente o que está acontecendo, está incomodada com o que vem ocorrendo. Enfim, e o representante da China, ele coloca o quê? Que alguns casos de gripe vêm acontecendo e atingindo principalmente os pequenos na China, e que na verdade esse é um fenômeno muito comum em muitos países, e na China isso já foi controlado, Nesse momento já foi controlado, não é o que as imagens mostram, Ele também fala que as interações da China com a comunidade internacional não serão afetadas por qualquer fator e que eles acolhem com satisfação visitas de amigos de todo mundo. Ou seja, olha, a gente não vai parar de viajar para outros países, podem viajar para cá também, as nossas relações não vão mudar, sejam comerciais, sejam turísticas. Nada vai mudar, nada está acontecendo demais, esquece isso aí,
E bem, à medida que essa é uma condição que já se espalhou para o mundo, essa é uma posição irresponsável da China. Mas o Kim Peng, ele coloca aqui nesse artigo o seguinte: a Covid-19 não foi vista pela China como um problema de saúde, e sim como um problema diplomático. E esse novo problema também ou seja, eles não querem mais uma culpa de uma nova pandemia. Então eles vão jogar para debaixo do tapete qualquer tipo de informação. Enfim, é isso que este comentarista coloca. Temos outra coisa também. A China, dentro de algumas informações que vazaram, deixou transparecer que um dos problemas que afeta a população dos pequenos é a chamada pneumonia micoplasmal. E, pasmem, essa é uma das 1.500 condições adversas de uma ferramenta aí. Então, assim, eu vou deixar no ar para você essa informação, não vou falar aqui claramente sobre isso, porque eu não posso. Tá? Então você tire aí suas próprias conclusões. É uma coincidência no mínimo estranha. Será que tem algo relacionado a isso? Bem, aí é com você, né? O que se sabe até o momento? O que a China está fazendo é colocar para debaixo do tapete, né? Não quer que a comunidade internacional saiba do que está acontecendo, mas é grave o que vem afetando a população, principalmente de pequenos ali, né? Como inclusive nós vimos nas últimas imagens do vídeo que eu publiquei aqui no canal Matrix Mundial. Deixo algumas para você aí na tela neste exato momento. Relatos deixam claro que hospitais estão sobrecarregados em várias regiões superpopulosas da China, entre elas Xangai. Relatos deixam claro também, deixam de forma evidente, que profissionais de saúde foram afetados, alguns tiveram que ser afastados. Em outros casos, os hospitais tiveram que contratar pediatras adicionais para poder conter a situação, para poder lidar com a alta demanda. Então, verdadeiramente não é qualquer coisinha. Não é, como diriam alguns aí para amenizar situações sérias, uma marolinha. Não, não é uma marolinha. É uma coisa séria, uma coisa que está acontecendo e que deve chamar a nossa atenção, né? Inclusive, as autoridades chinesas estão agora recomendando que a sua população volte a usar máscaras, volte também a manter o distanciamento social, e outras medidas já são aventadas também para poder conter esse surto, como por exemplo, quarentenas completamente fortes, né? Que fecham regiões. Isso já aconteceu na China nos últimos 3 anos por conta da Covid. E nós vimos pessoas sofrendo com a fome, nós vimos cenas extremamente, sabe, pesadas mesmo, que eu não posso nem descrever aqui, tá? Mas pessoas sofreram com a fome e partiram por conta disso. Algumas pessoas decidiram partir e tirar a sua própria, enfim, energia vital, vamos colocar assim, né? Para não sofrer mais, porque não entrava comida, não entrava água, não entrava medicamentos em algumas cidades, e as pessoas também não podiam sair. Então, inclusive teve agora na cidade de Uiú, as autoridades recomendando que as suas populações, tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais, estoquem alimentos que possam durar mais de 10 dias. E aí o próprio artigo, né, do Epoch Times, ele coloca: o aviso gerou pânico nas redes sociais, já que moradores estão preocupados com uma nova rodada de bloqueio pandêmico. Um postou: eles vão bloquear a cidade? Outro disse em um post: fico nervoso quando vejo esse tipo de assunto. O aviso foi posteriormente excluído do site oficial do governo de Uiú, mas ainda pode ser visto em reportagens da mídia chinesa e republicações nas redes sociais. Ou seja, as autoridades sabem da gravidade, né? Não querem alarmar a população. O governo chinês não quer levar a pecha de novo de ter criado uma nova pandemia. E até o momento nós não sabemos de fato do que isso se trata. Se é questão colateral, se é verdadeiramente, né, uma nova pandemia, enfim. Alguns governos do mundo não se convencem com a narrativa chinesa, tá? Que são vírus conhecidos. Tanto que nós temos aí certos governos, inclusive
isso sendo propagado pela própria grande mídia, colocando como sendo uma doença misteriosa. Então, né, ainda abre margem para ser um novo vírus. Bem, meus amados, nós estamos de olho nessa situação, né, é algo sério e algo que precisamos prestar atenção. Talvez isso possa ser usado para criar uma nova pandemia. Talvez sim. Só o tempo dirá. Nós estamos vivendo os tempos do fim, a própria escritora alertou sobre epidemias, sobre guerras e rumores de guerras, sobre fome, né? Inclusive, a população chinesa enfrentou a fome nesses últimos 3 anos, uma fome severa, e o mundo, muito em breve, também se verá nessa situação por conta da sabotagem do sistema alimentício e outras questões também que nós estamos tratando aqui no canal Matrix Mundial. Ou seja, as profecias estão se cumprindo e muito em breve o anticristo se manifestará. Até mesmo o governo mundial está sendo criado, né, para que ele venha a governar sobre as nações, e as estruturas desse governo estarão prontas até o ano de 2030. Ou seja, muita água vai rolar nesses 7 anos à frente. É isso, meus amados. Essas são as informações que eu trago para você hoje aqui no canal Matrix Mundial. Eu deixo aqui a nossa chave Pix, caso você queira contribuir com esse projeto que é tão perseguido pelo mainstream, que é tão perseguido pelas plataformas, né? Os últimos meses foram difíceis e a sua ajuda é extremamente essencial para a continuidade deste trabalho, ok? Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração e também peço que você compartilhe este alerta para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família, e até as próximas notícias relacionadas ao que acontece no mundo e as ligações, né, de eventos importantes com as profecias bíblicas, aqui no canal Matrix Mundial.